6,4 milhões de casos da dengue aqui no Brasil só no ano de 2024. Foram quase 6 mil óbitos. O Brasil registrou um crescimento de 400% de casos de dengue aqui no Brasil. Essa situação piora a cada ano que passa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui no CJC News Reportagem. Muito boa noite. Hoje o nosso tema do programa é dengue. Uma enfermidade, uma doença causada pelo vírus divulgado, distribuído, infectado pelo Aedes aegypti, que todos os anos a gente passa pela mesma situação no início de ano. O problema todo é que só no ano de 2024 a gente teve um crescimento de 400% de episódios da dengue. E não é um problema só no período do verão, que é a grande marca, mas sim distribuído ao longo do ano. Esse move tanto a gente que precisamos dedicar um programa para falar sobre os casos, sobre a dificuldade de lidar com isso, sobre a infecção, sobre o combate ao Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite não só dengue, mas chikungunya e zika. E devido a esses recordes da doença no ano passado, o governo federal já emitiu alerta para prefeitos e governadores de diversos estados brasileiros. Vamos ver. O Ministério da Saúde alerta prefeitos e governadores para o aumento de casos de dengue e chikungunya no país. Em 2024, foram registrados 6,6 milhões de casos de dengue, resultando em 6 mil mortes, e a previsão é de agravamento nos primeiros meses de 2025. A projeção é mais crítica para estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná, que devem ficar em alerta máximo. A circulação do sorotipo 3 da dengue, menos comum e com maior potencial de infecção, eleva o risco, pois grande parte da população não possui imunidade contra ele. Os estados e municípios devem notificar casos suspeitos imediatamente, priorizar a investigação de óbitos e ampliar horários de atendimentos nos postos de saúde. Além disso, a vacinação de crianças e adolescentes contra a dengue deve ser intensificada. O Ministério da Saúde orienta que toda a população faça sua parte, reduzindo os riscos em suas casas e colaborando com as autoridades para conter o surto. Olha, em 2025 já foram notificados mais de 140 mil casos prováveis e 21 óbitos. Do total de casos, metade estão concentrados nos estados de São Paulo e Minas Gerais, enquanto a região sudeste responde a 61,8% das ocorrências. Os casos, infelizmente, parece que não diminuem, não retrocedem, eles avançam. E a gente sabe que o combate ao Aedes aegypti é uma pequena atitude de não deixar a água parada e ficar ali por tempos. A gente sabe que o mosquito se prolifera nessas águas paradas e água limpa, mas a gente deixa isso de lado. Infelizmente, os casos vêm aumentando. Será que 2025 vai superar 2024? A gente vai ultrapassar 6,6 milhões de casos, quase 6 mil óbitos por conta de uma doença que é possível impedir, não deixando água parada? Não adianta só prefeitos e governadores estarem cientes de que precisam aumentar a capacidade dos hospitais darem os atendimentos ou terem as medicações necessárias. A gente viu aí que muitos fogem da vacina contra a dengue. E é uma vacina gratuita que está disponível em quase todos os postos de saúde. E não adianta a gente tomar a vacina uma vez, porque no ano seguinte, como no caso, a gente viu na reportagem aí, o soro tipo 3, ele precisa de uma mudança no agente combater para que a vacina possa superar e vencer esse soro quando contaminado. Não adianta a gente tomar a vacina ou ter tomado a vacina em 2022
se o vírus ele foi sendo alterado, ele é mutante, por incrível que pareça. Parece até história de ficção científica, mas é a casualidade. Ele vai se alterando, ele vai se adaptando, ele vai ficando cada vez mais resistente. E se a sociedade não se precaver, corre o risco de ser infectado e não ter condições de lutar contra. Não é à toa que no ano passado a gente quase bateu 6 mil mortes por conta da dengue. Vamos para a nossa nuvem de palavras? Rodou aqui. Olha aí, dengue está em primeira, né? Está no centro, mas a gente vê várias outras palavras que têm ligação com a dengue, como a picada, o verão, que é o momento em que há uma proliferação da dengue, né? Os sintomas, o transmissor, que é o Aedes aegypti, que está ali também, que é um mosquito. E aí a gente vê a atuação do governo em alterar, em alertar, né, governadores e prefeitos quanto aos cuidados que precisam ser tomados. Chikungunya, Zika, está tudo aí para a gente falar sobre a dengue. Mas a questão é a seguinte: no momento em que a gente fala sobre a dengue, a gente já fala sobre a água parada. Mas e quando a doença se emplaca? Qual é a melhor saída? Vamos continuar falando sobre esse caso aqui. Olha, uma ferramenta inovadora desenvolvida pelo Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento chegou ao Brasil para ajudar no combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, Zika vírus. Veja só. O sistema chamado Arbocarto permite mapear em tempo real a densidade populacional do mosquito, antecipando surtos e orientando medidas de controle. Desde novembro, trabalhadores e pesquisadores de saúde participaram de um curso na Fiocruz para aprender a utilizar a tecnologia, que já está sendo testada em cidades como Rio de Janeiro e regiões transfronteiriças. Segundo Cristóvão Barcelos, do Observatório de Clima e Saúde, a ferramenta focará no nível local, identificando áreas críticas para a ação preventiva. A tecnologia promete otimizar os recursos do SUS, direcionando esforços para locais estratégicos. Com essa inovação, a expectativa é reduzir a infestação do mosquito e os casos da doença. A adoção do Arbocarto é uma das estratégias que promete transformar o combate às arboviroses no país, trazendo maior eficiência e precisão às ações de saúde pública. Bom, você vê que todas as unidades, né, de pesquisas tentam se desenvolver e tentam aprimorar o combate ao Aedes aegypti. Porque a gente pensa, é só um mosquitinho, é só uma dengue, fica meio mole, dor nas articulações. Mas quem sentiu e quem passou pela crise séria da dengue sabe muito bem que não é qualquer doençazinha. Olha, gente, são várias linhas de frente de combate ao Aedes aegypti. Nós vimos aí que é utilizando os recursos do Sistema Único de Saúde, que tem toda uma varredura da localidade, né? Tem agora nas clínicas da família, tem os agentes de saúde que conhecem bem, eles conhecem as pessoas que fazem parte daquele grupo e visitam as casas, tem uma troca de informações, isso é fundamental. Agora, existem várias outras maneiras também, além da precaução, né? Não vou deixar água parada, vou esvaziar pneu, vou deixar as plantinhas lá, mas sem aquele pratinho embaixo para acumular água. Essas a gente já sabe. Mas uma tendência e um movimento muito interessante aqui na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, em que eles lançam no meio ambiente um mosquito alterado em laboratório. Ele é modificado e ele, ao invés de proliferar mais mosquitos com a doença, com o vírus da dengue, pelo contrário, ele faz com que outros mosquitos que não tenham o vírus fiquem no meio dos contaminados, proliferando assim mosquitos do bem. Muito interessante isso. A gente vê essas iniciativas e que podem ajudar muito nesse combate, de tão sério que é. Agora, olha só, além disso, tem mais informações aqui. O mosquito Aedes aegypti, ele é originário da África e se espalhou pelo mundo através de embarcações durante o tráfico de pessoas escravizadas. Hoje ele é encontrado em todos os estados brasileiros, sendo o principal transmissor da dengue, chikungunya e o Zika vírus.
Descrito cientificamente pela primeira vez em 1762 como Culex aegypti. O mosquito recebeu o nome atual em 1818, quando foi classificado no gênero Aedes. O termo Aegypti faz referência ao Egito, onde o vetor foi identificado. Apesar de erradicado no Brasil em 1955, o Aedes aegypti foi reintroduzido na década de 60, devido ao relaxamento nas medidas de controle à sua resistência ao ressecamento. Hoje ele é um dos principais desafios para a saúde pública no país. As fêmeas são as únicas que picam, já que precisam de sangue para a produção de ovos. Com uma peculiaridade chamada discordância gonotrófica, elas podem infectar mais de uma pessoa no mesmo ciclo reprodutivo. Há registros históricos de dengue no Brasil desde o século XIX e a doença não se restringe ao país, sendo reportada em diversos continentes, incluindo África, Ásia e Américas. Para especialistas, a expansão do mosquito é um alerta global, reforçando a necessidade de medidas rígidas de controle e conscientização. Olha, a gente percebe que fomos vítimas, fomos. O mosquito chegou aqui e acabou criando espaço, mas a gente conseguiu erradicar. E por que voltou? Porque a gente sempre relaxa quando a coisa melhora. A gente já não cuida mais dos pequenos atos que a gente pode fazer de prevenir, não se fala mais do assunto e aí a coisa desanda, o vírus acabou voltando. Mas o que me chama a atenção é que ao longo da década de 90, anos 2000, 2010 e agora 2025, a gente fala e ouve falar de casos de dengue todos os anos. E mesmo assim, com a vacina, a gente não consegue erradicar novamente. Será que falta políticas públicas ou ação da sociedade de se conscientizar sobre o perigo que esse problema pode causar? A gente vai falar mais sobre esse assunto. Olha, no próximo bloco eu tenho mais casos de dengue para falar e informações novas que vão ser importantes para a gente. Mas antes da gente dar uma pausa, olha, o Ministério da Saúde adquiriu 9,5 milhões de doses de vacina Qdenga, desenvolvida pela farmacêutica Takeda para reforçar o combate à dengue no Brasil em 2024. O imunizante, ele foi incorporado ao Programa Nacional de Imunizações no final de 2023 e está sendo disponibilizado no Sistema Único de Saúde para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, a faixa etária com elevado índice de hospitalizações pela doença logo após os idosos. Falei da vacina e falei como existe um relaxamento para não tomar a vacina, não levar a criança ou adolescente ao posto para tomar a vacina. Mesmo tendo essa conscientização que a gente precisa ter para combater isso e tentar lutar para erradicar a dengue no Brasil. Vamos ver essa reportagem. A vacinação, que ocorre em 2 doses com um intervalo de 3 meses, é indicada tanto para quem já teve dengue quanto para quem nunca foi infectado. No entanto, devido à baixa disponibilidade global do insumo, a distribuição no SUS é restrita a esse grupo específico, sem previsão de ampliação para outras idades. Para pessoas entre 4 e 59 anos, que também estão dentro das indicações aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a vacina pode ser adquirida na rede privada, onde os preços variam entre R$ 350 e R$ 500 por dose. Contudo, o estoque na rede privada é limitado, já que a prioridade é atender ao SUS. A vacina não é recomendada para gestantes, lactantes, pessoas com alergias aos componentes do imunizante, condições imunossupressoras ou sistema imunológico comprometido. Além disso, sua eficácia em pessoas acima de 60 anos ainda não foi avaliada. Embora represente um avanço no controle da dengue, especialistas alertam que a vacina é apenas uma ferramenta complementar. A principal estratégia de combate à doença continua sendo a eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, vetor da enfermidade, por meio de medidas preventivas, como evitar o acúmulo de água parada. Olha, é uma realidade que a gente enfrenta no Brasil, né? Ou a gente previne, ou a gente paga pelo problema.
Só que parece que no Brasil a gente não tem o costume de prevenção. A gente tem o costume de resolução do problema que foi causado. Vimos na reportagem agora o primeiro passo, o mais simples, que é o que ajuda e resolve muito acabar com os focos do mosquito. E da mesma forma como vimos a questão das vacinas. Olha, a vacina contra a dengue, ela é disponibilizada pela rede pública de saúde. Infelizmente, não tem as doses suficientes para todos, mas existem postos de saúde que a vacina fica lá que ninguém vai tomar. Tem aqueles que chegam e logo são aplicadas. Aí sim é uma necessidade de ação e atuação do poder público, da compra de vacinas suficientes. E olha, gente, a questão que a gente viu aí, né? Crianças e adolescentes, eles têm prioridade para vacinação, logo em seguida os idosos, porque eles são os que mais precisam ser hospitalizados. Mas a população inteira precisa ser vacinada. Então, busca-se essa solução, vacina para todo mundo. Quem tem condições vai tomar a vacina na rede particular. Uma vacina contra a dengue custa de R$ 350 a R$ 490. Mesmo assim, é uma vacina cara. Mas se for colocar em relação ao que ela pode prevenir, o que ela previne, na verdade, né, não dá para julgar esse preço. Mas não é todo mundo que tem aí R$ 490 para pagar numa vacina, ainda mais quem tem 4, 5, 6 filhos. Não dá. A questão é, o Sistema Único de Saúde precisa ter essa quantidade suficiente para todo mundo. Tendo, a população precisa ir até lá para ser vacinada. Agora, quem não quer, mas não tem lá na cidade ou no bairro onde mora, tem a rede particular que custa um pouquinho mais caro, né? A gente vai falar sobre os pesquisadores da Fiocruz, que eles estimam que o ano de 2025 deve registrar alta significativa nos casos de dengue, embora não na mesma magnitude do ano passado, que teve um aumento de 400%. Segundo a pesquisadora Cláudia Codesso, o Infodengue, a complexidade da transmissão envolve fatores como mudanças climáticas, saneamento básico e políticas públicas. No Sul, o risco pode ser maior devido à baixa exposição histórica da população ao mosquito Aedes aegypti, o que resulta em menor imunidade natural. O Sudeste, por sua vez, aparece nas projeções como uma região particularmente sensível à doença no ano que vem, com destaque para os estados de São Paulo e Minas Gerais. Outras arboviroses, como chikungunya, zika e febre oropouche, também exigem atenção. O Paraná registrou alta de chikungunya em 2024, enquanto a febre oropouche, antes restrita ao norte, expandiu-se nacionalmente. A pesquisadora destaca que soluções duradouras envolvem mudanças estruturais, como melhor manejo de lixo e abastecimento de água, além de tecnologias de controle do mosquito. Gente, imagina, batemos quase 6.000 mortes causadas pela dengue. Imagina se tivermos um ano de 2025 superior ao 2024 com esses casos. Crianças e adolescentes precisam ser vacinados, idosos, principalmente idosos com comorbidades, hipertensão, diabetes, problemas imunológicos, são pessoas que precisam de um cuidado para evitar ter o contágio. O mosquito está aí. A gente pode comprar aquele repelente, né? Passar produto na pele para não deixar o mosquito chegar perto, mas ninguém aguenta ficar com o produto na pele 24 horas no dia. A gente precisa ter esse combate efetivo. Muitas frentes de trabalho vão às casas, batem na porta para fazer a limpeza, né? Colocar remédio. Muito cuidado quanto a isso, por favor. Se alguém bater na sua porta para fazer esse tipo de trabalho, peça identificação. Não abra a porta para qualquer pessoa, não. Até porque nem sempre o bairro que você mora está tendo essa ação de saúde pública. Então, muita atenção, cuidado. Tem muita gente com má intenção
que bate na porta dos outros falando que é para combater, vou botar remédio, aí assalta, comete um crime e tudo mais. Muito cuidado. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos impedir com que haja esses espaços, esses potinhos de água, garrafas que acumulam essa água parada e aí prolifera o mosquito. Mas, volto a dizer, vamos lutar para que ano de 2025 não seja tão crítico quanto 2024 na questão de saúde, na questão da dengue. Vamos seguir aqui, minha gente. Olha, agora um alerta. Com a alta de casos, muitas pessoas recorrem a tratamentos caseiros ou dicas que vêm na internet. Isso é impressionante, gente. É incrível como todo mundo tem uma saidinha fácil para resolver um problema de saúde e bota na internet. Ah, toma gelo quebrado, enfim. Aí inventa um monte de coisa. Muito cuidado. Saiba que isso pode piorar os sintomas e agravar o caso. Veja só. Com o aumento dos casos de dengue no Brasil, muitas pessoas têm recorrido a remédios caseiros, como suco de limão ou chás, mas essas práticas podem colocar a saúde em risco. O Ministério da Saúde alerta que não há evidências científicas de que esses tratamentos sejam eficazes. Pelo contrário, a automedicação pode causar reações graves, como hemorragias e até agravar o quadro da doença. A orientação é procurar uma unidade de saúde ao aparecimento dos primeiros sintomas, como febre, dores no corpo e nas articulações, dor de cabeça e mal-estar. Também deve ser evitados anti-inflamatórios como ácido acetilsalicílico, ibuprofeno e nimesulida, que podem agravar a condição. Tratar a dengue de forma adequada e rápida é essencial para evitar complicações e salvar vidas. Em caso de suspeita, a recomendação é sempre buscar orientação médica profissional. Aí, gente, olha, o milagrinho do TikTok, do Instagram, que as pessoas falam, toma isso, faz aquilo, faz um chá disso, toma um suco de limão com... Enfim, incrementam tanto que isso pode dar ruim. Até porque, não sei se você já passou por isso, mas às vezes você tem um sintoma e aí você toma um remedinho, um paliativo, um remedinho para resolver aquele problema, aquela dor na articulação que você acha, eu acho que eu dei um jeito, aí tá doendo aqui, tá doendo aqui, tá doendo aqui. Isso é um dos sintomas da dengue. Aí você vai lá e toma um anti-inflamatório ou um relaxante muscular. Sabe o que isso pode acontecer? Pode provocar, pode maquiar os sintomas e aí você sente até uma melhora, porém não resolve o problema. E aí, passou o efeito daquele remédio, a coisa vai piorar, vai voltar mais forte ainda, porque a doença se tomou uma proporção maior no corpo, e aí a solução talvez seja internação, seja um procedimento um pouco mais incisivo. Teve os sintomas de dengue, a gente vai ver daqui a pouco, né? Febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor nas articulações, são sintomas que a gente já sabe que podem ser da dengue. A gente só precisa perceber isso e procurar ajuda médica. Agora, não são poucas as pessoas que estão lutando contra esse vírus, não. Diversas frentes atuam no enfrentamento à dengue no Brasil, unindo agentes comunitários de saúde, equipes da estratégia Saúde da Família, gestores municipais e profissionais de saúde. Esses grupos realizam ações integradas para controlar o mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue. As medidas incluem mutirões de limpeza para eliminar criadouros, campanhas educativas para conscientizar a população e até a criação de datas específicas, como o Dia Municipal de Combate à Dengue. Vistorias regulares em residências e espaços públicos e a ampliação de acesso a exames laboratoriais também estão entre as estratégias empregadas. Em áreas com alta incidência de casos, o carro Fumacê é utilizado como medida emergencial. Este veículo pulveriza inseticida no ambiente para eliminar os mosquitos na fase adulta. O produto distribuído pelo governo federal é eficaz, mas requer uso controlado para evitar impactos negativos à saúde da população e também ao meio ambiente.
Entre os possíveis efeitos colaterais estão irritações respiratórias e crises asmáticas. Especialistas ressaltam que o combate à dengue vai além do uso do fumacê, destacando a importância da participação ativa da população. Com a intensificação das ações, os grupos esperam reduzir os índices de infestação e promover maior proteção à saúde pública, especialmente em períodos de maior transmissão, como o verão. Por que o verão? Porque no verão a gente usa e é comum aumentarmos as incidências de lavar quintal, de molhar as plantas. E aí tem as chuvas também de verão, né? Que o dia fica muito quente ao longo manhã e tarde, aí finalzinho da tarde, início da noite, vem aquela pancada d'água e aí a gente acaba se desligando. Então, esses grupos comunitários, grupos de agentes de saúde, como eu falei no bloco passado, eles estão aí ativamente trabalhando para impedir com que os criadouros continuem. Mas nem sempre eles conseguem em todos os lugares. Cabe a gente olhar pelo menos a nossa residência, o quintal, as plantinhas da janela, né? Se tem alguma coisa em volta da casa, que às vezes você mora do lado de um terreno que está lá, ninguém está morando, está lá baldio, vazio. Então fique atento, chame alguma autoridade para poder fiscalizar aquilo ali, evidencie o problema, porque alguém da nossa família, a gente não quer que ninguém seja vítima. Então a gente pode fazer essa pequena boa ação, mas que o resultado é gigante. Então parabéns aí, eu quero elogiar o trabalho de todas essas equipes que vão de porta em porta, que vão trabalhar, que vão atuar para combater a infestação do Aedes aegypti e também o trabalho desses agentes de saúde. Agora, uma coisa que a gente viu, né? Esses fumacê, carro fumacê, meu irmão, que cheiro ruim aquele negócio solta no ar. É horrível, mas aquilo é fundamental para matar o mosquito adulto. O que a gente faz em casa é para impedir com que ele... com que os ovinhos nasçam, são os filhotinhos. Adulto está no ar, a gente tem que combater, vem o fumacê e combate isso. Mas não dá para passar todo dia, porque é um inseticida, é forte. Isso pode fazer mal tanto para a população quanto para o meio ambiente. Vamos seguir aqui, minha gente, olha só. No ano de 2024, a morte por dengue superou os óbitos causados pela Covid-19. Os dados indicam que há uma alta de 400% nas mortes resultantes da doença transmitida pelo mosquito. Vamos ver. Um dos fatores associados à elevação dos índices da dengue no Brasil foi a troca do sorotipo circulante do vírus, que passou a ser tipo 2. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, pontuou que a crise climática que elevou as temperaturas também influenciou o crescimento súbito do vírus, não só no Brasil, mas em escala global. Em 2025, o governo tem o objetivo de preparar o país para diferentes cenários, inclusive os mais críticos. A implementação de novas tecnologias para o combate ao mosquito vai fazer parte de políticas públicas. O secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde afirma que não deixar água parada, evitar entulhos, fechar a caixa d'água e cuidar do próprio quintal é o dever de cada cidadão no combate à doença. Gostei dessa frase, é um dever de cada cidadão no combate à doença. É uma coisa própria, que a gente precisa tomar posse disso. Olha, a dengue pode ser letal. E por isso é importante ficar atento aos sintomas, como febre alta de início repentino, dores musculares nas articulações e atrás dos olhos, fadiga, mal-estar, vômitos e manchas avermelhadas pela pele. Apareceram esses sintomas? Busque auxílio médico, isso é indispensável. Não fica naquela coisinha, não, vou dar um remedinho aqui e resolver, como eu falei anteriormente. O remedinho para resolver aquele único sintoma pode maquiar o problema. E quando você descobrir o que é, pode ser tarde. Então, apareceram esses sintomas, febre repentina, do nada, dores nas articulações, dor atrás dos olhos, manchas na pele, vai ao médico, procure um médico. E aí você já vai ter a direção do que fazer. A gente sabe que hidratação é fundamental para quem está com dengue, mas tem algumas orientações de remédios que podem ser aplicados e outros que não podem, mas isso com orientação médica.
Agora, uma curiosidade para você. Com os casos de dengue aumentando constantemente, muitas dúvidas surgem em relação à transmissão da doença. Saber como o mosquito se comporta e como combatê-lo é fundamental para evitar a proliferação. O vírus da dengue é transmitido através da fêmea do Aedes aegypti. Ao contrário do que muitos pensam, é muito difícil identificar um mosquito a olho nu, mesmo que algumas espécies tenham semelhanças, como as patinhas riscadas de branco. O mosquito vive cerca de 45 dias e, diferente de um pernilongo, o Aedes aegypti não canta, ele é silencioso e não fica zumbindo no nosso ouvido. A dengue, zika, chikungunya são contagiosas, mas não entre pessoas. A contaminação só é possível a partir da picada de uma fêmea de Aedes que esteja carregando o vírus. Ainda não há um tratamento ou vacina para a doença. O procedimento consiste em medicações que amenizam os sintomas no caso de contaminação. Não é recomendado se automedicar e é importante não fazer uso de medicamentos à base de ácido acetilsalicílico, pois podem agravar os riscos de hemorragia que a doença provoca. Foi o que eu acabei de falar. Às vezes você toma um remédio lá e pode piorar, causando uma hemorragia. Lembra da época que falavam de dengue hemorrágica? Pois é, não é o motivo disso, se tornou hemorrágico e tomou o remédio. Não, mas ela pode causar hemorragia com esses remédios. E aí a gente piora a situação. Para prevenção, alguns minutos são suficientes para eliminar qualquer recipiente que possa estar com água acumulada servindo de criadouro para o Aedes. Quase 69% dos focos positivos identificados foram encontrados, sabe onde, gente? Em residências, o que demonstra a necessidade de cada um fazer a sua parte. Olha, não custa nada fazer isso, são alguns minutos. É simples, tampa a caixa d'água, faz, dá aquela visualizada nas árvores, porque senão alguém da sua família, algum dos seus vizinhos, né, podem ser infectados. Lembrando que esse mosquitinho vive 45 dias, meu irmão. É muito tempo para esse mosquito estar picando aí as pessoas e fazendo mal. Então, a gente tem que evitar o máximo disso, porque um mosquito desse pode gerar uma fêmea dessa que, além de colocar os ovinhos lá, ainda acaba infectando as pessoas, né? Vamos seguir, minha gente, ainda sobre dengue aqui para a gente já seguir para a reta final. Olha, implantado no Brasil desde 2011, o Aedes do bem, eu falei isso no primeiro bloco, ele utiliza mosquitos geneticamente modificados em laboratório para atuar no combate ao vetor da dengue. O projeto se desenvolveu dentro de uma caixa e quando os ovos do mosquito macho entram em contato com a água limpa. No momento que eles atingem a fase adulta, voam da caixa para o ambiente urbano e acasalam com as fêmeas do Aedes aegypti, que são responsáveis de transmitir a doença. Após esse cruzamento, as fêmeas não sobrevivem e apenas os descendentes machos chegam à fase adulta, herdando dos pais a característica autolimitante. O resultado observado pela companhia é a queda do número de fêmeas e, consequentemente, o controle populacional do Aedes. A idealizadora do projeto afirma que não existe risco na liberação do Aedes do bem. Eles não afetam outras espécies e também não são tóxicos e nem alergênicos. Em relação à eficácia, o propósito é reduzir em até 100% a proliferação de mosquitos fêmeas no ambiente. Olha, esse é o grande segredo, né? Porque olha só, o mosquito, o filhotinho macho, ele cresce, vai para a rua e aí ele acaba tendo o encontro com a fêmea, tem filhotinho, só que a fêmea não resiste, os filhotes fêmeas não resistem, só ficam os filhotes machos que herdam a substância para proteger e combater. Então, vai se multiplicando. A ideia é que isso, né, se torne algo tão evidente, tão forte, que a gente consiga erradicar de vez a dengue no Brasil. Bom,
falando nisso, a gente tem um ponto aqui bem interessante, que é o que rola na internet sobre a dengue. Você de casa pode acompanhar comigo. Eu vou receber aqui um dos nossos apresentadores do CJC, que ele faz parte agora desse programa do CJC News Reportagem, para falar sobre o que está na internet sobre a dengue, o que as pessoas falam, quais são os vídeos que estão aí se viralizando, o que está sendo alertado pelas redes sociais sobre internet. Eu estou aqui com Joenison Batista. Tudo bem, Joe? Tudo bem, Anderson? Tudo bem? A nossa audiência do CJC News. E o nosso assunto de hoje é muito sério. São casos inúmeros aqui no nosso país e, como diz um velho clichê, é muito melhor você prevenir do que remediar. É verdade. E a gente está falando sobre esse assunto e eu tenho um vídeo na internet que ilustra muito bem essa questão da prevenção para quem está em casa. Solta aí. Coloque latas, tampas de garrafas, cascas de ovos e outras embalagens em sacos plásticos bem fechados. Não esqueça de olhar os potes de comida e de água dos animais. É preciso lavá-los uma vez por semana, no mínimo. A água de piscinas precisa ser tratada com cloro. É preciso limpar uma vez por semana. Evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usar, coloque areia até a borda. Guarde pneus velhos e outros objetos que possam acumular água em locais secos e abrigados da chuva. Os criadouros também podem estar em lugares que você nem imagina, como no telhado da sua casa. Por isso, conserve a caixa d'água completamente fechada e não esqueça de retirar a água acumulada na laje. Bloqueie o cano de sustentação da antena parabólica para que não acumule água em seu interior. As calhas para a água da chuva precisam estar sempre desentupidas. Se cada um fizer a sua parte, fica mais fácil combater a dengue. Observe sua casa hoje mesmo e juntos vamos vencer esse mosquito. Aí é algo muito simples, mas que a gente sempre tem que estar relembrando, porque principalmente em lugares que a gente não vai muito, tipo caixa d'água, e o que acontece muito em algumas lajes é que quando chove, às vezes as folhas elas entopem ali aquela saída de água, e aquela água acumulada ela não seca com o sol. Então, para quem não tem esse hábito, é bom sempre estar vendo esses lugares para evitar o foco do mosquito. Né? Às vezes não dá nem tempo de secar, né? Porque é uma chuva e no outro dia tem chuva de novo e vai acumulando e fica ali sendo um espaço liberado para o Aedes, né? Sim, ainda mais algo que você está ali no seu cotidiano, mas você não lembra, que é trocar a água do recipiente ali do vasinho de planta. São coisas simples, mas que a gente precisa fazer, porque você fazendo, o seu vizinho fazendo, toda a comunidade, né, ali como um só, a gente evita muita coisa. Né? Agora, tem comentários? As pessoas falam sobre isso nas redes sociais? Com certeza. A gente trouxe alguns comentários aqui, pode jogar na tela, produção, e as pessoas sempre falando desse assunto que está aí em voga agora. Né? A Luciane fala, se a população colaborasse com a limpeza do seu quintal, não estava nesse extremo esse mosquito. Isso né? é verdade. E a Fabiana, boa parte é culpa da população que não cuida dos próprios quintais. Né? E isso acontece muito para quem tem quintal e não está ali vendo. Às vezes você cuida do seu, mas o seu vizinho não tem esse mesmo pensamento. Né? O pior é quando você cuida do seu vizinho não cuida do dele, aí você fala assim, eu não vou fazer não, porque meu vizinho não faz, não vai resolver nada. Sim. Se pensar assim, né? Pois é. Vai lá, tem mais? Tem mais um. Aqui o Marcel, cadê a vacina? Né? Falando da vacina. Exato, é que tem faltado vacina. Alguns lugares têm, as pessoas não vão, e tem muitos que não têm a vacina que as pessoas estão querendo. Né? E agora falando, o melhor remédio é a prevenção, né? O que a gente tem falado aí. Então, se previna e busque a informação. Tudo que a gente está fazendo aqui é para levar informação para você. E algo que é muito simples, mas que eu descobri esses dias. Que até na hora que você vai passar o repelente, você sabia que não pode esfregar o repelente no corpo? Ah, é? A aplicação passou o repelente e deixou. Geralmente a gente tem mania de passar como se fosse um creme, para espalhar para tudo, espalhar, né? Só que não pode. Né? Então já fica aí uma dica para quem for usar o repelente. Né? Valeu, Joey. Obrigado pela participação. Valeu. Trouxe informações pra gente e muito legal esse vídeo aí que mostra os cuidados que a gente pode ter e coisas bem simples, tá? Bom, você de casa que acompanhou a gente aqui hoje no CJC News Reportagem sobre a dengue, fica o nosso alerta para que você possa ter esse cuidado primeiro com a sua família, na sua casa. E depois viu alguma coisa, alerta também as autoridades.